Meus amigos e amigas, hoje, dia 7 de março, quarta-feira, o evangelho que a igreja coloca para nós é um trecho do Sermão da Montanha, capítulo 5 de São Mateus, versículos 17, 18 e 19. Apenas 3 versículos onde Jesus diz o seguinte: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas eu vim para dar-lhe pleno cumprimento. O que significa isso? Né? E Jesus depois vai dizer que quem desobedecer a esses princípios, né, será o menor no reino dos céus. Né? Bem, vamos compreender isso como a igreja nos explica. Deus tinha dado ao povo judeu, através de Moisés, aquela lei, que era uma lei cheia de preceitos, de normas, mais de 700 normas. No sábado, por exemplo, era um rigor muito grande. Né? E Jesus, né, vem e modifica tudo isso. Por quê? Vamos entender. A igreja explica que a lei que foi dada a Moisés, ela tinha 3 princípios diferentes. Ela tinha um princípio assim espiritual, que continuou, por exemplo, os 10 mandamentos, que eram do Antigo Testamento. Jesus ratificou os 10 mandamentos. Eram leis morais, mas também haviam leis judiciais e leis litúrgicas, que era só para aquele tempo e que, então, Jesus aboliu. Aquilo que significava princípios assim, jurídicos, judiciais e litúrgicos, que não eram princípios morais. O que eram princípios morais, principalmente os 10 mandamentos, Jesus manteve. Então, Jesus mostra com isso o quê? A perenidade do Antigo Testamento, o valor do Antigo Testamento. Mas ele diz, mas eu vim cumprir toda a lei. Ou seja, ele veio cumprir de maneira correta. Temos que entender que a lei, meus irmãos, foi dada ao povo judeu. Era aquilo que São Paulo chamou de como que um pedagogo, para educar aquele povo, vamos dizer assim, um povo criança na fé. Sabe, quando você vai educar uma criança, né, claro, você tem uma pedagogia toda de criança. Então, Deus usou essa pedagogia, vamos dizer, de crianças espirituais com o povo judeu. Quando esse povo cresceu, vamos dizer que chegou até Jesus Cristo, então Jesus Cristo leva a lei à perfeição. Então, nós não vamos ficar mais na letra, mas nós vamos ficar agora no espírito. São Paulo disse, a letra mata, é o espírito que dá a vida. É pena que os judeus não compreenderam isso e acharam que Jesus estava revogando a lei e os profetas. Não. Tanto é que a igreja mantém aí toda a leitura do Antigo Testamento, mas devidamente interpretado corretamente. Aquilo que são princípios morais e espirituais foram mantidos. Aqueles que eram princípios apenas judiciais, né, como eu já expliquei, e litúrgicos foram alterados, e o próprio São Tomás de Aquino diz que a igreja não é obrigada a segui-los. Aí fica, então, o entendimento. Temos que compreender, meus irmãos, que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento não pode ser interpretado ao pé da letra. Aquelas violências, né? Aquela mortandade, o chamado herém, quando o povo judeu vencia um outro povo, eliminava todas as pessoas. Claro que não é Deus que queria aquilo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Mas na cabeça daquele povo, na cultura que eles viviam, era assim. Então, Deus vai fazer o quê? Aquele povo estava preso naquela cultura e não entendia outra linguagem. Então, Deus foi aperfeiçoando aquele povo aos poucos até chegar em Jesus Cristo. Mas não quer dizer jamais que Deus quisesse toda aquela violência que está ali. Era a mentalidade do povo.